O Arnaldo, o Textor, lá, de tudo que ele mostrou lá, ele fala sobre. Tem uma matéria aqui no UOL, CPI disse que Textor tem disso, não há provas, mas vence aquela manipulação. Mas tudo que ele fala é muito baseado lá nesse programa aí que ele falou, não, o cara nessa hora aqui, o pé tinha que ir, o cara fez um movimento estranho e tudo mais. É tudo que ele tem por enquanto. Até que um cara lá mostrou para ele, pô, e o Andreas Pereira contra o Palmeiras? Não é um movimento estranho na final da Libertadores, né? Pois é assim que tá o negócio. Tirone, para mim, nessa história, para mim tá claro desde o começo em que ele começa com essas acusações, que ele mistura tudo no mesmo balaio, né? Mistura site de aposta, jogadores que já foram suspensos, banidos por questões de aposta, é, resultados no futebol anormais, comportamentos de algumas partidas anormais, é, lixo do VAR brasileiro, como ele é, não é que ele é manipulado, como ele é usado. Então, tudo isso, se você juntar todo esse caldeirão e usar a palavra manipulação, você pode ter uma manchete, né? Ir para a CPI. E aí, a CPI, que também é uma mistureba completa, não vai conseguir ter o seu, digamos, objetivo focado, que é mais ou menos detectar se jogadores, como já foram alguns acusados, punidos, suspensos, estão apostando ou sendo objeto de aposta para exatamente, se não resultados, ações durante o jogo, né? Os escanteios, os cartões, aquilo que a gente tinha visto lá atrás no futebol brasileiro no ano passado e que na Europa também está pegando bastante. Então, eu acho que ele aproveita esse momento da questão das apostas para misturar tudo e para dizer que o time dele só não foi campeão ano passado porque existiu, digamos, um complô de manipulação de resultado. Então, assim, esse baralho todo misturado, ele não significa manipulação de resultado propriamente dito, mas ele quer, com esses indícios, com essa novidade, né, um programa de computador, a inteligência artificial, provar, e ele não vai conseguir, desse jeito, provar que um time ou jogadores de um time facilitaram o resultado. Ou ele tem prova, e o que é prova? Pode ser escuta telefônica, pode ser WhatsApp, pode ser a conta corrente do cara, pode ser qualquer coisa para evidenciar um esquema, ou analisando simplesmente o movimento de um jogador como um computador e um videogame, ele não vai conseguir provar nada. Então, dentre algumas coisas que ele fala, por exemplo, do jogo indicado, um dos dois jogos indicados já, e cada vez que ele fala nesses dois jogos, você fica elucubrando possibilidades sobre os jogadores envolvidos nesses dois jogos. Isso é muito leviano, né? É quase você já chegar em nomes. Então, que fale os nomes e arque com as responsabilidades de dizer que o fulano se comportou de forma inadequada durante 8 ações durante o Palmeiras e São Paulo do ano passado, né? E ele fala ontem no CPI, um jogador do São Paulo teve 8 deficiências. Isso estava além da normalidade de um jogador. Ele tomou a decisão de não interceptar a bola. Ele pode mudar a inclinação do corpo para não interceptar a bola. A tecnologia percebe o quanto de peso ele coloca em cada perna, como se move. Cara, sinceramente, é para dar risada. E por isso que o outro senador vai lá e mostra o lance do Andreas Pereira, um lance que decidiu a Libertadores. A inclinação do corpo do Andreas Pereira, o lapso, a hesitação, não está no movimento normal do Andreas Pereira, que pouco erra. Mas ele errou. Ele errou e foi gol da Libertadores. Então, essa ilação por meio da tecnologia, ela para mim é muito frágil, ela é risível, ela é uma piada, e por isso que gera as respostas de outros cartolas e tudo mais. E, de novo, quando chegar
quando ele vazar, e os senadores já sabem, né, Danilo e Tio, a gente já vai saber amanhã, provavelmente, nomes de jogadores envolvidos nessa denúncia. Porque, na sala secreta e tal, a gente vai saber. Amanhã, hoje mesmo, vai vazar e aí vai dar M. Vai dar M. Diferentemente, aí tem alguns clubes envolvidos, né? Já nas denúncias do Textor. O Palmeiras, sobretudo, né? Porque ele fala que o Palmeiras foi beneficiado em 2 campeonatos. O São Paulo e Fortaleza que jogaram com o Palmeiras. São Paulo e Fortaleza, o Textor faz uns afagos. Ele tentou contratar o presidente do Fortaleza. Vocês viram essa história também? Também falou isso lá. São Paulo, ele vive falando que o Júlio Casares é amigo, que eles saem para tomar um drink e tal, não sei o que lá. Agora, a Leila, a coisa não é tão simples, porque ela vai para o confronto, ela gosta do confronto. E ao saber mais ou menos o depoimento do Textor, ela imediatamente no Roda Viva, e agora virou uma coisa pessoal. A Leila vai até o fim, cara. Vai até o fim. Pode ficar tranquilo, que essa é uma briga que vai até o fim. Né? E promete. Só para devolver para vocês e comentar, o Danilo era muito novinho, mas eu sou do tempo da CPI da Nike em 2000, estava trabalhando na revista Placar. CPI de futebol é uma coisa pitoresca, viu, Danilo? Então teve lá, você lembrou antes de começar o programa, teve senador que perguntou para o Ronaldo Fenômeno, que era o garoto propaganda da Nike, né, no mundo da seleção brasileira, numa investigação se o Brasil entregou a Copa para a França. Era isso, era uma manipulação de resultados pela Nike, isso. Tá vendo? Era essa a discussão, uma das discussões. Quanto que os jogadores da seleção brasileira receberam para entregar a Copa do Mundo para a França, em 98, era uma das acusações, e uma das perguntas para o Ronaldo foi um movimento, tá vendo? Um movimento, digamos, de jogadores na bola parada da França meio suspeitos. Por que ninguém subiu com o Zidane na hora do gol da França? Foi o que perguntou o senador para o Ronaldo. O Ronaldo parou e falou, fala sério, é para isso que eu vim aqui? Então tem um pouco isso tudo nessa pirotecnia. Eu espero que essa CPI, que tem 2 pessoas com alguma rodagem no futebol, uma é o Romário, estou esperando sinceramente, estou puro aqui. Um é o Romário, ele mesmo, e o outro é o Jorge Cajuru, que militou no jornalismo esportivo durante algum tempo, tem algum discernimento para analisar o que o Textor está apresentando. Muito bem. Temos um pequeno trecho aí, em que o discernimento passou longe, quando foi o Textor foi perguntado se ele ia vender o Botafogo. Vamos ver. Considerando que o senhor acredita que houve manipulação dos campeonatos disputados pelo seu time, o Botafogo, o senhor pretende continuar investindo no futebol brasileiro? Muita gente diz que o senhor estaria fazendo tudo isso porque o objetivo é vender sua participação na SAF do Botafogo. Como o senhor poderia responder essa pergunta? Bem, eu sei que essa não é a respeito da sua pergunta, mas eu diria que essa é uma pergunta mais estúpida que pode existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo as coisas ruins que estão fazendo aqui, não estaria falando de corrupção, não estaria... eu nunca venderia um negócio dessa forma. Eu tenho sido o mais transparente possível. Muito bem. Data vênia, Vossa Excelência, uma pergunta completamente idiota que você fez e tudo mais. Então o Textor aí respondeu sobre vender o Botafogo. Não venderia se ele fosse vender o Botafogo, ele não estaria preocupado com essas questões todas. Bom, enfim, veremos aonde vai dar essa história do Botafogo. Ontem, a Leila, como a gente falou, no Roda Viva esteve lá e falou sobre o Textor, respondeu, né, ao Textor, e além disso falou outros temas que ela vem falando bastante tempo. Ela foi perguntado sobre o preço dos ingressos, e ela voltou a falar que ela acha que o preço do ingresso do Palmeiras não é caro, 50, tá de bom tamanho e tal. Tem reclamação da torcida do Palmeiras sobre isso, ô Danilo? Tem, porque essa foi uma das bandeiras dela, né? Ela, quando foi eleita agora, ela prometeu camisa popular e ingressos populares.
E não é exatamente o que ela conseguiu, especialmente na camisa ela não conseguiu, até porque isso era uma promessa que era clara de saber que ela não poderia cumprir, era uma promessa vazia desde o início, inclusive escrevi sobre isso, porque você diminuir o preço da camisa depende zero de você, não tem muito, tanto que todos os times que tem... que não tem a produção própria, né? No Brasil agora a gente tem alguns times que começam a produzir seus próprios uniformes, mas os que não têm, eles não conseguem diminuir muito o preço, porque tem muita coisa envolvida, a margem da fornecedora, tem importação e tudo mais. E tem a questão do ingresso, que ela prometeu fazer um ingresso popular, e a alegação dela, eu até, quando ela diz que R$50 não é caro, há como a gente contestar, porque para muita gente R$50 é sim caro, mas o problema da alegação é que ela diz que R$50 não é caro com base, considerando que uma pessoa pode ser sócia do Avante. E quando você diz que é sócio do Avante, não significa que você vai separar R$50 e ir uma vez no jogo. Você tem que pagar todo mês, R$200 ali, que ela fez a conta de 4 jogos por R$50. Então você não gasta R$50 no mês, você gasta 200. E além disso também, tem outra questão. Há um limite físico do Allianz Parque. Quando você compra, então vamos supor, hoje o Palmeiras tem perto de 180 mil sócios. Claro que nem todos vão poder ir ao jogo, mas vamos imaginar que 50%, 90 mil, já são 3 praticamente Allianz Parque. E não tem como. Então essa conta, para ela defender esse tipo de coisa, também não dá para defender por aí. Agora, por fim, tem uma coisa que eu concordo quando ela fala na explicação dela, que é, como você quer exigir que o futebol tenha uma folha salarial de 3 milhões e cobrar o ingresso de R$50, de R$10, de R$20, ainda mais num estádio que tem como o Palmeiras, que tem 40 mil lugares para ser vendidos. E tem ali, às vezes, menos por conta do palco, menos por conta da torcida visitante. Então é uma conta muito complexa de fazer. E ela usou uma comparação que eu achei boa, que deu uma quebrada na mesa ontem do Roda Viva. Quanto que custa um show? Quanto que é um show lá no Allianz Parque? Que é coisa mais popular do que a música? Quantas pessoas, quantos ingressos populares você consegue vender para um show lá no Allianz Parque? Eu achei essa pergunta boa. É uma questão muito difícil, porque a gente tem hoje um futebol muito caro, uma folha salarial absurda, qualquer jogador hoje ganha 1 milhão, no Corinthians o Coronado ganha 2, por exemplo. Como você vai cobrar R$50 para pagar um negócio desse, sendo que bilheteria é uma das principais fontes de renda dos times? É uma equação bastante complicada.